tenhas medo. O que acontecer depois daqui é o nosso segredo. Novinha. Pois bem, estimado ouvinte, estamos com 16 horas em ponto. Esta é a sua cadeira elétrica. Na sua onda da rádio, esta é a Rádio Despertar, a que não te deixa mal, está sempre bem disposta a lhe trazer conteúdos bons, né? Olha, esta tarde de domingo está melhor que com o programa Tarde de Domingo. Bom trabalho a KPR, Malhação é a minha zona. Pai Lloyd do Póster, muito obrigado pelo seu carinho, um forte candando. Estamos juntos. Que bom. Chu quebrou. Já quebrou. Ulala. Está a queimar. Tal como disse, hoje teremos a cadeira elétrica, a famosa cadeira mais famosa da cidade capital, Luanda, e não sou. A nossa boa disposição é motivo da tristeza para muitas rádios, por isso é que estamos presentes. Aí é o Cota Bongo. Veio o nosso candando do tamanho do mundo. Não se segura nas patentes do Cota. Não faça isso, as patentes precisam ser respeitadas. Então, tal como disse, hoje o nosso prato quente são os pastores Mwanza Álvaro, Hugo Zé da Costa, Vanderlei Domingos. Prontos, falamos aqui que teríamos em telefone o pastor BM Samuel, mas pediu-nos um stand-by, não é? Que a qualquer momento se vai pronunciar ainda ao longo deste programa. Se vai preferir falar ou vai preferir estar aqui. É verdade. Mas hoje vamos falar de vários temas, desde a proliferação das igrejas, as restrições religiosas também, o que é pecado para um cristão, o que não é pecado, como é que o cristão deve se relacionar na sociedade. Tudo isso vamos abordar aqui com os pastores Mwanza Álvaro, Hugo Zé da Costa, Vanderlei Domingos e possivelmente o nosso grande BM. Está bonito. Eu passo a saudar os meus convidados aqui em estúdio. Pastor Mwanza Álvaro, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa cadeira elétrica. Muito obrigado e muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Despertar a esta hora. As minhas saudações para todos. Muito obrigado. Ok, obrigado nós. Pastor Vanderlei Domingos, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Agostinho Caiola. Obrigado. Boa tarde aos caros ouvintes da Comercial Despertar. Muito bem. Agora sim, o apóstolo Hugo Zé da Costa passa a saudar. Muito boa tarde. Boa tarde, Caiola, e boa tarde a todos os ouvintes do programa Cadeia Elétrica. Ok. E boa tarde aqui a todos os colegas de Painés. E Sim, obrigado senhor, pelo convite. Mas agora, olha, as nossas perguntas aqui, prontos, dependem também dos ouvintes. Os ouvintes também mandam algumas questões e depois disso fazemos chegar aos nossos convidados aqui em estúdio. Mas antes eu começo por saber, não é, dos nossos pastores e apóstolos. Estamos a falar aqui de pessoas responsáveis por levar a palavra a quem não a tem, e doutor, ou melhor, o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, é pastor desde quando, inicialmente? Inicialmente prego há 12 anos. Há 12 anos? Certo. Mas onde é que se especializou para merecer, portanto, esta unção de pastor? Vim de uma igreja neopentecostal, é onde teve então a primeira iniciativa do ponto de vista eclesiástico, e graças a Deus daí em diante temos levado a cabo esta árdua tarefa, mas por sinal também prazerosa. Ok. Pastor Mwanza Álvaro é pastor desde quando? E o que é que levou a ser pastor? Porque temos aí também muitos pastores do Bunglebang. Muito obrigado pela pergunta. Ok. Eu não me esforcei a ser pastor, mas eu estava perdido faz muito tempo nas denominações, mas o meu sonho era encontrar a verdade. Ok. Sempre eu lutei pela verdade, porque eu entendi que um dos dias iremos departir e a recompensa
deve ser a salvação. Então, em tudo, eu sou pastor há menos de 1 ano e eu estou na mensagem do profeta Kaku Filipe, é lá onde eu fui sugerido como pastor em uma congregação. E eu apenas sou discípulo do profeta Kaku Filipe. É discípulo do profeta Kaku Filipe. Sim, sim. E faço exerço o ofício de pastor na congregação do Calemba 2, na mensagem do profeta Kaku Filipe. Ok. Muito bem. Sente-se bem fazer parte dos discípulos do Kaku Filipe, profeta Kaku Filipe, se assim posso chamar? É mesmo. É o maior orgulho da minha vida. Muito bem. A coisa mais importante que eu encontrei na vida, afinal, não foi emprego, mas foi a mensagem da salvação que Deus deu ao seu profeta Kaku Filipe. Muito bem. Apóstolo Hugo, na verdade tem formação, formação pastoral, portanto esteve numa escola, portanto, onde foi ungido. Escola não unge, né? É claro, aliás, não devia ser uma escola, mas devia ser um local próprio, não é? Onde formam pastores. Falar aqui do Mungo, Wambo, é Mungo, né? Também forma pastores. Mas onde é que foi formado, de concreto? Bem, a princípio é que nenhuma escola, nenhum instituto teológico forma um pastor, ou um apóstolo, ou um evangelista, ou um doutor, ou um profeta. O que o Mungo lá no Ambo, eles transformam bandidos, eles transformam mercenários na palavra de Deus, assim conforme nós temos aqui o Wanderley, que também é um mercenário da palavra de Deus. Você vê que para alguém se tornar pastor, Paulo, para alguém tornar-se pastor, apóstolo, evangelista ou doutor, de acordo com Hebreus capítulo 5, versículo 4, Paulo disse que ninguém se arroga esta honra se ele não for estabelecido como Arão. Como é que Arão foi estabelecido? De acordo com Levíticos capítulo 8 e Levíticos capítulo 9, foi Moisés, o profeta mensageiro lá naqueles dias, quem consagrou Moisés, é quem consagrou Arão. Então, eu fui consagrado pelas mãos do profeta Kaku Filipe. Eu estava com o profeta Kaku Filipe em 2013 e no dia 2 de janeiro de 2013 ele consagrou-me e estabeleceu-me como apóstolo para esta nação angolana. Quer dizer, eu não me tornei apóstolo porque eu queria ser apóstolo. Eu não fui estabelecido como apóstolo porque eu sonhava ou eu almejava, mas eu segui as regras que todos os verdadeiros apóstolos de Deus antes de mim assim seguiram. Quer dizer, nunca em todas as sagradas escrituras, de Gênesis até ao Apocalipse, nunca em uma só geração, alguém foi apóstolo ou evangelista ou doutor e assim por diante, porque ele próprio queria ou porque ele próprio foi em um instituto teológico e sentou lá, ficou lá durante 4 anos ou 5 anos e se tornou apóstolo. Apóstolo Hugo, sim, chamou o pastor Wanderley de quê? Ele é um mercenário. São mercenários porque o que acontece? As pessoas como o Wanderley são terroristas espirituais. Estes homens, eles são mais perigosos. Atenção, estes homens, eles são mais perigosos do que o Osama Bin Laden, ok? Porque você vê que eles pregam a Bíblia, ok? E eles pregam o nome de Jesus, alegando-se por sua vez, se tu por poderes o questionar, ele dirá que ele é pastor de Jesus. Mas você vê que eles são tão mercenários porque eles trocam da igreja conforme um jogador de futebol troca da equipa. Hoje eles só estão a pastorar nesta determinada igreja, conforme ele realçou no início, que ele começou em uma neopentecostal. Você vê que atualmente acredito que já não está mais nesta neopentecostal. Mas isso é verdade, pastor Wanderley? Meu Deus do céu. Vamos aqui rebater algumas questões. A primeira é chamar de mercenário. Sim, senhor. A questão é que estamos aqui para defender aqui teses e não para apontar o dedo a pessoas. Já é um erro por parte do apóstolo Hugo
vamos aqui manter-nos concentrados nas temáticas, controlar as emoções, porque não estamos aqui para aparecer, estamos aqui para esclarecer os caros ouvintes que estão do outro lado. Por outro, sim, o apóstolo frisou que teve que obedecer um processo, assim como todo mundo obedece. Muito bem falou e muito bem. Agora eu dirijo a pergunta aqui ao apóstolo Hugo. Quem consagrou o profeta Cacó Filipe para ostentar o título de profeta? Por gentileza. Ok, muito bem, mas é de realçar que aqui há um moderador. E o moderador aqui é o Caiola, é ele quem coloca as questões. Esta questão, eu estou a responder, Mas também, pode responder a pergunta também tenho que dar uma retórica de modo com que aqui a moderação esteja tudo em ordem. Okay. Quem coloca aqui é que as questões são... Eu quero chegar a um ponto. Estou a falar, não, vai deixar chegar. Mas é necessário com que eu possa então frisar para poder responder então a tua questão. Quem coloca aqui as questões é o moderador, e o moderador aqui é o Caiola. Ele colocou-te uma questão que você tens vergonha em responder. Não que necessariamente não quereres responder. O que é que eu tenho vergonha de responder, por favor? Respondendo à sua questão, um profeta não é estabelecido. Quem consagrou o profeta Cacó Filipe? Um profeta mensageiro não é estabelecido por ninguém. Ninguém estabeleceu Moisés. Ninguém estabeleceu Isaías, Jeremias, Abacuque, não, Malaquias, Ageu, assim. Mas não é Deus? Mas Deus, ele comissiona, mandata e dá uma mensagem a um profeta. E Cacó Filipe, em 24 de abril de 1993, ele recebeu um chamamento e uma comissão e uma mensagem para ser o porta-voz de Deus para estes nossos... Mas quem confirma isso? A sua mensagem em si já confirma, porque a sua mensagem disse do que nós estamos a viver hoje. Quer dizer, um profeta, ele é reconhecido através dos seus frutos. Okay. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 10, Deus dos céus envia um anjo, e este anjo influencia a vida de um homem. E este homem é o profeta mensageiro. Como ele vai ser o profeta mensageiro? Há característica, há sinais, há características que comprovam que este homem é um verdadeiro profeta. Primeiramente, um profeta mensageiro, ele tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem profética. E ele não é fundador de uma denominação religiosa ou uma religião. Mas o profeta mensageiro, ele é portador de uma mensagem. Quer dizer, um profeta não é um papagaio que simplesmente vai repetindo o que os seus antecessores disseram antes dele. Mas ele tem uma mensagem que é algo novo para a sua geração, que é a revelação do Senhor Jesus Cristo para os seus dias. E é isto que faz de Cacó Filipe como o profeta para os nossos dias. E o que faz de ele sendo o único é que ele é o único que não é fundador de uma religião, não é fundador de uma denominação religiosa, e é o único que tem uma comissão, um chamamento e uma mensagem profética. Pois bem, apóstolo Hugo, nós já vamos voltar assim, não é? Porque até também tenho as minhas dúvidas, mas pronto, eu vou passar agora a palavra ao pastor Mwanza Álvaro, e por sinal também é da igreja, portanto, pertence a um dos discípulos de Cacó Filipe. Concorda o que o apóstolo Hugo disse ao pastor Valdemar Domingos, daqui a um mercenário? Bom, eles são todos, pior até do que isso, porque os termos talvez pode lhe colocar um pouco em cima, mas são pior do que isso. Porque Deus nunca enviou pastores na terra. Se tu vê alguém a se proclamar, Deus me enviou como pastor, como apóstolo, como evangelista, você entende já que este é um demônio. É um filho de Satanás. E por que não ser o Cacó Filipe também? Bom, Deus só tem uma maneira de trazer o povo a ele. E a esta maneira que Deus tem de trazer o povo a ele, a Bíblia dá esse índice. Em 2 Crônicas, capítulo 24, o seu verso 18 a 19, aí mostra como é que Deus usa o seu método para chamar o povo a ele. Quer dizer, a única maneira de Deus trazer o povo a ele, um povo desviado, é enviar para eles um profeta. E um profeta, quando ele vem em cumprimento de uma profecia de Deus. Ele se autoproclama. Um profeta não é confirmado pelos homens, porque nenhum homem pode reconhecer um profeta.
Mas o profeta se faz reconhecer aos homens, se faz conhecer aos homens e leva a mensagem que Deus deu a ele aos homens. Os filhos de Deus, está escrito, as minhas ovelhas conhecem-me pela minha voz. Quando o profeta pronuncia a palavra, que é a voz de Deus, no presente do indicativo, os filhos de Deus se despertam e voltam a Deus, através da mensagem do seu profeta. O camarada ao lado, se tu perguntar qual é a mensagem que ele prega na Bíblia, tu verás que ele é um historiador. E eu podia lhe aconselhar, o Ministério da Educação vai recrutar daqui a bocado, possa se inscrever para ser professor de religião, porque é uma disciplina. Ele vai contar bem a história. Mas, para trazer o povo a Deus, é obrigatoriamente Deus enviar para a terra um profeta e uma mensagem. E este profeta é o Caco Filipe? Bom, nós achamos Caco Filipe. Vocês acham? Achamos, não achamos. Nós encontramos. Como está escrito em João capítulo 1, versículo 45, está escrito que Filipe encontrou Natanael e disse: nós achamos aquele a quem Moisés disse, aquele a quem os profetas profetizaram, é filho de José, Jesus de Nazaré. E o Natanael, um ignorante, podia dizer: será que de Nazaré pode sair coisa boa? Mas o Filipe não foi além, disse: venha e vê. E eu posso aqui desafiar o camarada, lhe dizendo: se tu tens dúvida, venha e vê. Caco Filipe é o profeta de Deus, indiscutível. Mas porque eu ouvi numa das vossas entrevistas, Caco Filipe chega a ser o profeta do século. Portanto, já não existe profeta algum aqui, principalmente em Angola e no mundo. Caco Filipe é a primeira pessoa e não se fala mais nisso. Bom, a humanidade está muito distante de Deus. O relógio de Deus, assim como nós olhamos a hora para identificar que hora nós somos e estamos, se for 12 e trale ou 12 e 30 ou algo parecido, nós olhamos a hora através dos seus ponteiros, não é assim? Sim. Então, o relógio de Deus é controlado por intermédio dos seus profetas. Se tu és um jornalista, um radialista, bem dizer, cada coisa que tu vai dizer para transmitir a informação, tu dirás na data tal, no mês tal, ocorreu tal, horas tal. Sim, senhor. Assim também, quando tu olhas a Bíblia, que é o tipo da história ou o relógio de Deus, você pode notar que na geração tal, que se ocorreu algo sobre a terra, o relógio vai te indicar tempo de Moisés, tempo de Jeremias, tempo de Abacuque. E no tempo em que nós vivemos, de acordo com Deus, vivemos o tempo de Caco Filipe. Caco Filipe é a hora marcada para o nosso tempo. E quem não olha esse relógio está perdido. Muito bem. Pastor Vanderlei acha que está perdido. Como é que caracteriza, não é, esta defesa dos nossos irmãos? Há muito argumento falacioso aqui. Há uma questão aqui que deve ser colocada em pauta. Uma coisa é, Agostinho Caiola, a mensagem, e a outra coisa é o mensageiro. Um diz que o Caco Filipe é a mensagem, outro diz que o Caco Filipe é o mensageiro, então há uma confusão. Não, a mensagem e o mensageiro tornam-se um. Não pode dividir a mensagem e o mensageiro. Claro que divide-se. A mensagem, para eu como cristão, a mensagem é Cristo. Começa segundo aqui, livro de Atos, capítulo de número 4, versículo 12. Vamos à Bíblia. Temos aqui a prova dos 9 na Bíblia Sagrada. Se puder, pode abrir a tua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Diz assim a palavra: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está a falar de quem? De Cristo. Posso te ajudar? Filipe. Não pode me ajudar. Não, lê agora Atos 9, 15. Estou no uso da palavra, depois vai falar. Estou no uso da palavra, depois vai falar. Vou usar o tempo que eu tenho que usar, depois vai falar. Primeira questão que implica que Caco Filipe é mais do que falso profeta, é uma aberração na terra.
Cacó Filipe auto-se intitula como a salvação. O texto que nós acabamos de ler agora diz que a salvação é Cristo. Ou seja, Cristo é que é a mensagem, não o Cacó Filipe. Falou dos profetas. Isaías teologicamente, Agostinho Caiolo, é considerado profeta messiânico. Todos os profetas, de Gênesis a Apocalipse, anunciaram Cristo. Isaías anunciou que seu nome estaria acima de todos os nomes, que seria Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Já um erro do ponto de vista teológico de Cacó Filipe aqui. Segundo erro teológico. Eu estou no uso da palavra. Vai falar. Eu estou no uso da palavra. Vamos deixar vamos respeitar o meu tempo. Não, vamos respeitar o meu tempo. Se ele não entende, nós podemos lhe explicar o que ele não está entendendo. Vamos respeitar o meu tempo, por favor. Vamos respeitar o meu tempo. Primeiro, João Batista foi um profeta. João Batista anunciou quem? João Batista antecipou quem? Cristo. Então, se o Cacó Filipe fosse um verdadeiro profeta, anunciaria quem? Cristo também. Se os profetas, desde Isaías, João Batista, já é Novo Testamento, anunciaram Cristo, então quem não anuncia Cristo é anticristo. Nesta vertente, conseguimos entender claramente que Cacó Filipe é um anticristo. Ninguém deve servir, ninguém deve buscar a Cacó Filipe. Está a dizer que o Cacó Filipe está a baralhar? Não, ele não entendeu o que ele está a ler. Ele não está a entender. Caiola, é assim, deixa eu... Usa a fala, depois também eu vou usar a fala. Ok. O João ele está nervoso, ele precisa atacá-lo. Não, um momento. Essa é a tática que você usa contra em todos os debates, você fala assim, não. Deixa disso, apresenta a tua argumentação. Vamos lá. A questão aqui é argumentação. Vamos ouvir aqui o apóstolo Hugo. Vamos ouvir o apóstolo Hugo. Se será necessário dar-lhe um copo de água, e se for um pouco fresca seria bom, de modo com que ele possa acalmar-se. Em Atos capítulo 4, versículo 12, eu vou poder ajudá-lo, depois também que o pastor Moamanza vai poder ajudá-lo. Diz que em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Nome, não pessoa. Você vê? Aí não diz pessoa, diz nome. Quer dizer, Paulo salvou em nome de Jesus. Cacó Filipe salva em nome de Jesus, não em seu próprio nome. Paulo, em Atos capítulo 13, versículo 48, Paulo foi claro dizendo que ele foi... Atos 13, versículo 47, perdão. Paulo foi claro dizendo que ele foi estabelecido como a luz e a salvação até aos confins da terra. Significando que no tempo em que Paulo ministrava, ninguém poderia ser salvo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se ele por sua vez não cresce em Paulo. Por isso que Paulo, em Atos capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo foi claro dizendo que mesmo se um anjo dos céus ou um dos apóstolos pudesse vir pregar um outro evangelho fora do que ele e Paulo estivesse a pregar, este anjo seria anátema, porque Paulo pregou o evangelho da circuncisão e Pedro pregou o evangelho da incircuncisão. Foram evangelhos diferentes. Paulo, quando entra em cena, quando ele compreende que ele é o mensageiro lá em cena, o tempo dos apóstolos termina, então Paulo entra em cena como mensageiro. O que deve se compreender é o que deve se fazer compreender? É que as pessoas hoje querem pregar assim. Elas pensam que pregar Jesus é falar Jesus te ama, Jesus te quer, assim por diante. Por isso que em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus disse, no último dia muitos virão e dirão, Senhor, foi em seu nome que nós fizemos isso. Senhor, foi em seu nome que nós fizemos acolá. Mas Jesus dir-lhes-á, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Em uma geração, a pessoa deve ecoar a revelação de Jesus Cristo do seu tempo, que é a mensagem do profeta vivo que Cristo enviou para os seus dias. Pronto, agora temos aqui algumas mensagens. Apóstolo Hugo, nós estamos a fazer o programa com o ouvinte também. Certo. O ouvinte manda algumas mensagens, nós vamos fazer chegar aos convidados. É verdade, vamos ler aqui algumas mensagens na página da Rádio Despertar. O Gui Calopros, a partir do Ambo, diz a equipa de Cacó Filipe é bandida. Aqui, prontos, não sei o que ele queria dizer, mas é o que está aqui escrito, não é? Estes senhores temos que esperar aqui no portão da Rádio Despertar. Ai, não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. O Jorge de Jesus diz que Cacó Filipe é da laia do BM, Samuel.
esses são diabos. Essa é a mensagem dos ouvintes. Bom, em suma isso tudo, é que eu estou a dizer. Muitos não sabem do que eles fazem. Tipo o camarada aqui. Ele lê a Bíblia ao contrário. Tipo, está a ler a Bíblia ao contrário. Ele não está entendendo o que ele está a ler. Okay. Então, eu vou lhe ajudar. É uma aula simples e gratuita. Mas eu quero não vai fazer pagar aqui. nada. Sim. Deixa só terminar. Apresenta a sua argumentação. Deixa então. Ouve. Seja só um pouco breve. Apresenta a sua argumentação. É breve, Seja é breve. breve. Seja breve. E Assim, aos para ouvintes poder fazer também aqui que não algumas estão a questões. entender, eu vou ajudá-lo. Quando eles usam o termo Cristo, Cristo é uma palavra grega. Em português quer dizer ungido. Quer dizer, quando se diz de Cristo, é ungido. Deve haver um ungido. E Jesus hoje não está na terra como ungido. Consegue entender? Jesus não está na terra como ungido. E Jesus disse, em João capítulo 13, versículo 20, Jesus disse, se tu receberes aquele que eu enviar, a mim você recebe. Só tem uma maneira de receber Jesus. É receber aquele a quem Jesus enviou. E vimos Jesus começou a enviar o primeiro profeta para as nações, era o Paulo. Lhe encontrou no caminho de Damasco. Em Atos capítulo 9, versículo 15, está escrito assim, que o Paulo foi escolhido como um vaso de eleição para levar o nome de Jesus às nações. Você vê, ele não pode aqui falar de Jesus como Salvador. Jesus salva por intermédio de um profeta. E hoje o profeta do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo, o seu profeta é Caco Filipe. Então, tu és um historiador. Okay. Não tens base para provar ao contrário. Muito bem. Vamos passar aqui ao pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, quer responder, quer rebater ou quer responder a nossa pergunta? Vou rebater primeiro. Disse que o primeiro a ser enviado por Cristo foi Paulo. Mas eu aproveito fazer a questão para fazer uma ligação, não é? Queria saber das proliferações das igrejas. O que é que okay, já faço uma ligação, vou rebater depois, então entro na ligação e respondo a mesma questão. O irmão em Cristo, o irmão aqui, nunca no irmão em Cristo, isso. é Caco Filipe, disse aqui que o primeiro assim enviado por Cristo foi Paulo, está completamente equivocado. Antes de Paulo existiu Pedro, já é um equívoco por parte aqui do irmão. Eu reforço que o fundamento é Cristo. Segundo a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, o próprio Paulo disse assim, como prudente construtor, lancei o fundamento que é Cristo, e cada um vê conforme edifica. Ainda reitero que a mensagem é Cristo. Caco Filipe deve ser um mensageiro. Se o Caco Filipe se coloca no local ou no lugar da mensagem, Caco Filipe está então a interpor aquilo que é o lugar do próprio Cristo. Outro sim, Caco Filipe afirma categoricamente que nos dias de hoje Deus só fala com ele como profeta. É uma aberração. Primeiro, no tempo de Paulo, além de Cristo usar Paulo numa área, usava Pedro numa outra área também e outros. Todos cooperavam para o reino, não numa única mensagem, porque a mensagem de Caco Filipe não tem sustentabilidade bíblica. Se formos a ver o histórico de Caco Filipe, é um camarada que acordou, teve 1, 2, 3, 4 visões e fez dessas visões uma doutrina para um determinado grupo. Quando o apóstolo diz que Caco Filipe não formou uma igreja, Caco Filipe tem seguidores. Uma coisa é não ter um espaço físico e a outra coisa é ter seguidores. Então, esses seguidores são o quê? São bois, são camelos, são o quê? Quando diz que Caco Filipe não tem igreja, a diferença entre Caco Filipe e outras igrejas qual é? É que tem um espaço físico. Senão as pessoas seguem aquilo que é a doutrina introjetada a elas pelo Caco Filipe. Outro sim, falando da proliferação. Proliferação é nada mais ou nada menos do que crescimento, multiplicação. E isto não é por si só um problema. Isso torna-se problema quando essa proliferação é desordenada. E não é desordenada aqui em Angola?
Em Angola, como em outros pontos, a Bíblia em si faz referência a respeito disto. Aonde há os bons, também há aqueles que exercem o ofício de forma má. Senão a Bíblia estaria sendo mentirosa. A Bíblia Mas fala... qual é o critério para se ter uma igreja? Portanto, ser responsável de uma igreja, abrir uma igreja, quais são os critérios? O critério está escrito aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 11. Ter Cristo como fundamento. Este é o critério principal. Ok. E Mas agora para a nossa realidade, portanto, o que é que diz a lei para se ter uma igreja? Para se ter uma igreja diante da lei, o nosso Estado é um Estado laico, desde que este pastor, esta pessoa que teve a visão, respeita o ordenamento jurídico, respeita os procedimentos administrativos, esta pessoa tem legitimidade para tal, desde que não fere os princípios estabelecidos na nossa Constituição. Pois bem, muito boa tarde, caríssimo Agostinho Caiola. O tema está muito bom. Tenho as seguintes questões. Um profeta é a boca de Deus. É um modelo a seguir. As minhas questões são: se o profeta Cacu Filipe é verdadeiro, é um modelo a seguir, porque é que tem 5 mulheres? Porque é que retirou alguns capítulos do seu livro e substituiu por outros, sendo ele a boca de Deus? E Deus não falha. Bom, o Cacu Filipe tem 5 mulheres afinal? Não, ele não entendeu. Cacu Filipe é esposo de uma só mulher. Isso tem que haver um bom tempo para explicar, porque isso requer explicação. A pergunta que ele faz agora, ele podia ir no inferno no tempo de Moisés, quando Moisés era casado pela a sua mulher, e depois foi seguir uma outra Etiópia e fez com ele também uma família. Pois Moisés disse: não casareis com estrangeiras. Mas Moisés foi casar com uma estrangeira. Então, no tempo de Moisés, esse camarada ia contra Deus pensando desta maneira. Então, o profeta mensageiro é a boca de Deus. Ele não está para cumprir a lei, mas ele é que traz a lei. Mas a ideia de ter 5 mulheres, é verdade? Ele não tem mulher, não tem 5 mulheres. Isso aqui é diabólico. Não existe. Cacu Filipe não tem 5 mulheres. Cacu Filipe tem uma mulher que está com ele até hoje, como estamos a falar. Ele é esposo de uma só mulher. Os demais, se querem mais esclarecimento, os discípulos de Cacu Filipe estão prontos e disponíveis 24 horas sobre 24 horas. Agora, falando aqui em casamento, não é, Pastor Mwanza, olhar como é que um casado deve se comportar quando está com a sua mulher? Bom, para já... O que vocês defendem é que um casado, portanto, tem posicionamento próprio. Deve seguir somente uma regra. Não pode exagerar, não pode beijar, prontos, muita coisa que não se pode fazer. Bom, para já, os caros ouvintes que estão a ouvir agora a Rádio Despertar, e devem já se despertar, porque a rádio diz tudo. Okay. Porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é um despertar. Então, o casamento é uma instituição divina, não é humana. E muitos casaram hoje, sabe por quê? Viram muita pornografia e ficaram tão saturados e pensam que a vida é o sexo. Ora, a vida não é o sexo. O casamento é uma instituição divina. Eu dou uma base da Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz: o casamento seja honrado diante de todos, e a cama do casamento sem mácula. Mas Deus julgará os fornicadores. E a fornicação não é só ligado ao sexo. É todo tipo de sujeira, como luxúria, tudo quanto vem na pornografia, isso chama-se fornicação. Colocar a boca na intimidade de cônjuges, isso é umas práticas diabólicas. Então, Deus que fez o casamento, ele fez os procedimentos. O casal tem intimidade, não é? O casal tem intimidade. Esta intimidade que eu estou aqui a falar. A intimidade do casal não é porquice. A intimidade do casal não é vida de cadelas e vida de cães. O homem é o único ser que tem consciência. O homem raciocina de uma maneira positiva.
Quando o cão vive mal, o homem chama cão. E como é que um homem vai se portar como cão? Quer dizer, ele é pior do que o cão. O que assiste um palhaço, o palhaço está melhor posicionado. Ele é pior do que o palhaço, porque o palhaço tem fãs. Então, todo homem que vive mal no seu casamento não procura demônio fora. Viver mal causa maldições na casa. Isso chama-se profanar. Você está a profanar a sua casa. E este camarada aí com a sua Bíblia, eu não sei quando ele tomar a palavra, que prova ao contrário. Um homem que coloca a boca na intimidade do seu cônjuge é um demônio. É um porco. Quer dizer, porco é favor. Ele é pior do que o porco. Está a imitar o porco. Então, o casamento deve ser santificado, honrado, respeitado. A cama do casamento não pode ir ver tuas pornografias e vir colocar a tua mulher, a tua esposa, na posição de cadela. É bruxaria. Você não pode fazer tais coisas. Não pode pegar, você homem, é chamado a dominar. Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Por causa disso, os teus desejos, mulher, torna para o seu marido. Ele dominará sobre ti. Então você é chamado a dominar, vai colocar uma mulher por cima de ti? É um efeminado. Esse é que deve lavar a louça. Mas a mulher não pode estar por cima do homem? Deus disse não, dominar. O homem é chamado a dominar. Por isso, em linguagens de mais velhos, quando usam o termo sexo, dizem te dormiram. Dizem na mulher, te dormiram. Não dizem que o homem lhe dormirá. Será que podem dormir homem? Quando um homem coloca a mulher por cima dela, estão ali dormir. E esse homem, esse que deve lavar a fralda de bebê. Vocês defendem que o homem não pode ter intimidades nos seios da mulher. Bom, explica-me como é que é essa história. O seio da mulher é chamado aleitamento maternal. A mulher tem seio porque ela é chamada para ser mãe. Quando ela dar à luz o seu bebê, o bebê vai amamentar os seus seios. Agora, nós vimos uma criança, no meu caso, o meu filho já tem 4 anos, ele já não chucha. Xuxa é para bebê. Agora, homens com barba, rija, dentes partidos, vão pegar essa boca, colocar na xuxa de uma mulher. Isso é que está a causar cancro da mama. Então, é abominação agir dessa maneira. Um homem que faz isso é um bebê com barba. Devem lhe comprar descartáveis. Olha, deixa eu só rebater aqui. Um momento. Isso aqui não tem nada. Vou rebater com um texto bíblico. Eu penso que já houve o teu momento, houve o momento dela, agora é o momento. Vamos ao momento devemos do poder apóstolo. Sim. Aqui não há nada para se rebater. Isso não é eu uma penso tirania. que não importa quão demônio a pessoa seja, um filho de Deus nunca pode defender o pecado com todas as suas forças. Quer dizer, os ouvintes que estão a acompanhar-nos, não é? Sobretudo quando a pessoa não está correntada com correntes satânicas e doutrinas das igrejas, tem maior capacidade de nos compreenderem. Por exemplo, nós vemos que há homens que, ao fazerem relação sexual com a sua esposa, não é? Eles fazem em uma só noite, numa noite, 3 vezes, 4, 5, 6. Quer dizer, é uma força automaticamente satânica, porque um homem que consegue ter uma força numa noite, fazer sexo com a sua mulher 3 vezes, 4, enquanto ambos já a atingiram, isto não é um homem, não é? Penso que isso não é um ser humano normal. São os demônios de sexo. Está revestido de demônios de sexo. De demônios? O que que acontece? Há muitas pessoas que estão possuídas pelo demônio de sexo. Muita gente. Muitas pessoas estão possuídas pelo demônio de sexo e eles casam. Então, eles casam sem serem libertos deste demônio de sexo. E o casamento, por sua vez, esconde este demônio. Por esta razão que eles, por sua vez, fazem certas práticas que, em condições normais, o que é correto, eles chamam de papai e mamãe. Por que, por exemplo, o fazer a relação sexual, que é o normal, é o homem olhar para uma mulher e o homem por cima da mulher,
esta geração perversa chama de papai e mamã. Por quê? Eles enfatizam desta maneira, porque sabem que não, aquilo era para aquele tempo, para o nosso tempo não. Há inovações. E há pastores como este bandido que quero defender que não, deixa eu lhes rebater. Assim você não vai vir rebater que não, um homem, uma mulher, por exemplo, pode colocar o sexo do seu marido na sua boca. Permita. Um homem, um momento, um homem que casou uma mulher que ele diz o ama, vai lhe posicionar como uma cadela na cama ou no chão para lhe fazer sexo. Uma mulher que se respeita vai aceitar. Isso já não é um homem, é um demônio. Permita. Um homem que posiciona sua mulher na posição de 4 para fazer sexo com ele. Esse não é homem. Ele que é de demônio. Esta mulher, ela pode normalmente abandonar este homem. Porque uma mulher que é uma filha de Deus não vai permitir um homem lhe meter de 4. Tipo a prostituta. Tipo, tá lhe pagar para fazer sexo. Meu marido, pai, o pai dos meus filhos, vai meter na posição de 4. Minha língua ainda no sexo da mulher. Língua no sexo da mulher é ser pastor. Você assim não vai defender? Não, pode se tocar língua no sexo. Permita. Você não vai defender isso. Permita. Você é um demônio. Agora Um filho de Deus nunca pode defender isso aqui por nada. Em Hebreus capítulo 12 é dito que sem a santidade nós não veremos Deus. Assim você é pastor. Tua mulher vai te subir por cima para fazer sexo como se ela fosse um homem. Mulher é para subir por cima do homem. É o homem que deve subir por cima da mulher, porque porque o homem está sobre a autoridade da mulher. Calma, não a mulher subir por cima do homem. E todo pastor que defende isso é um perverso, é a encarnação do diabo Satanás. Já terminou? Ok. Muito bem. Pode apanhar. Vamos aqui passar para o Pode apanhar Pastor a atenção, Vanderlei. apóstolo Hugo. Calma, calma. Pastor Vanderlei defende, Com está na mesma certeza, ideologia de que o homem não pode permitir que a sua mulher, ou melhor, ficar atrás da mulher. O homem não pode permitir que a mulher use, portanto, mas não vou aqui mais, senão... misturou-se muita coisa. Quando misturamos muita coisa, vamos trazer confusão nos ouvintes. Nós estamos aqui para sermos esclarecedores. Estamos aqui. Não, mas já que quer rebater, eu pergunto eu rebato sempre com a Bíblia. se acha normal esta defesa que a equipa do Caco Filipe tem. Esta defesa está completamente errada. E quem nos acompanha de casa é com certeza coerente para entender. Está aqui, Bíblia Sagrada. Livro de 1 Coríntios, capítulo número 7, versículo 3, 5. Diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência. Está aqui. E a mulher não... E diz aqui, e da mesma sorte, a mulher ao marido. Está Ambos devem, não é o homem de forma tirana. O marido deve a devida benevolência, a mulher também. E benevolência, já compreender o que é como a benevolência. O que é benevolência? É que eu estou a te questionar. É os dois estarem satisfeitos, entrarem em um acordo. E quem disse que não devem estar satisfeitos? Satisfeito é colocar a boca na intimidade? Satisfeito é colocar a mulher por cima de ti? A Bíblia, desde Calma que ainda. acordo entre Satisfeito. Acordo. Está aqui, está na Bíblia. Então você não tem que eu dizer. Ele está a ler a Bíblia ao contrário. Você que está a interpretar erroneamente. O Paulo, eu disse aqui, Hebreus capítulo 13, versículo 4. O Paulo disse, a cama do casamento deve ser sem mácula. Tá aqui, deve ser Bíblia pura. Sagrada, tá aqui. Eu acho agora, vamos dar um tempinho. Os ouvintes. Sim, eu vou abrir a linha. Não é de costume na cadeira elétrica abrirmos a linha, mas eu vou aqui fazer os possíveis de termos pelo menos 5 ouvintes, não é? Ligarem para nós e fazerem as questões aqui ao vivo aos nossos pastores e apóstolo. Portanto, estamos aqui a falar das proliferações das igrejas e também daquilo que se discute muito, de que forma é que o casal deve se comportar quando estiver em intimidade. Aqui a equipa do Caco Filipe, ou os discípulos de Caco Filipe, defendem uma coisa, o pastor Vanderlei também, portanto temos aqui uma opinião totalmente dividida. E Carlos, desculpa só, depois eu convido ao pastor a ir ao dicionário ou a ir na internet
para procurar significado de benevolência. Ok. Benevolência não é o que ele está Benevolência querendo dizer. que é Vai no dicionário, não benevolência. fala por ti. Vem, sim. Estás a ler mal a palavra, vai no dicionário Calmo, não ter a voz, calmo. benevolência. Fica calmo, homem. Fica calmo. Ok. Benevolência que vamos é então- bem. Momento, espera os ouvintes, espera os ouvintes. Sexo é o que Deus Vamos criou aguardar e é os bom. ouvintes. Benevolência vem de bem. Tá bem. Sexo é o que Deus criou e é bom. Agora sim, Pastor Vanderlei, vamos então dar aqui um ponto e vírgula para podermos priorizar o ouvinte. Já temos alguém? 943 30 30 06. Alô, bom dia. Boa tarde. Ai, já começa agora a confundir o período. Boa tarde, quem está lá? Alô, boa tarde. Prontos. Não temos ouvinte. Vamos uma vez mais ditar os números. É o número 943 30 30 06. Ligue agora para nós e deixe a sua contribuição. Nós temos estado a ler mensagens, mas por hoje vamos mesmo atender o ouvinte e deixar a sua pergunta aqui aos nossos convidados. Alô, muito boa tarde. Muito boa tarde, Ricardo do jornalista Caiola. Boa tarde, Cecil, e aos pastores que aí estão. Aqui quem fala para vocês, o Alfredo Monaeto, falo a partir do Golfo 2. A partir do Golfo 2. Senhor Monaeto, os discípulos de Caco Filipe defendem uma coisa, o pastor Vanderlei também outra. O que é que se lhe oferece dizer? Quer fazer uma pergunta ou rebater o que eles disseram aqui? Antes de fazer a pergunta, eu gostaria só de pedir aí que os pastores tivessem muita calma, porque estão a falar para uma estação radiofónica. Não está-se a falar de política, né? Mesmo até às vezes a política tem ética, mas quem está-se a falar de Deus, né? E vocês como pastores que transmitem como se diz na gíria, os moralistas da sociedade, tem que ter calma, né? Não podem estar engessados e pensar que uma das partes são os donos da verdade, porque nós também mesmo aqui, se processamos as religiões, nenhuma delas, ninguém sabe qual é a verdadeira. E penso que as regras normais, todos nós culturalmente recebemos, né? Caso de que está-se a falar aí sobre a vida sexual dos casais, eu penso que nós temos regra, tirando essa da juventude que por si só faz da maneira dela. Para quem tem um conceito bíblico, sabe que há regras. Eu até ainda volto ao de acordo conforme o pastor, não sei se é do lado do Caculo ou se é do Caculo Cabaça, uma coisa parecida. Caco Filipe. E sim, tem regras e princípios para quem já está dentro de uma relação com, como eu posso dizer, numa fase adulta com uma família constituída. Então está a dizer que o pastor Moanza está certo, não é? A sua defesa... Também não vou dizer que ele está certo, que é para não tentar levantar suspensões, mas nós próprios mesmo, o senhor jornalista que está a falar, ele próprio teve um princípio, porque sei que muitos de nós iremos sempre atribuir culpa às famílias. Toda pessoa nasce num seu familiar, só depois da fase adulta, ou se não hoje, como as famílias estão desestruturadas. Tem sempre um princípio do bom dia, boa tarde, respeitar o pai da outra e da mãe, somente aqueles que vieram da geração de 70, se bem que a sociologia diz que cada etapa é uma etapa. Mas nós sabemos os princípios fundamentais para quem já está na casa dos 30, 40, 40 e tal. E o ato sexual não é da forma exagerada conforme, pronto, né? Se diz aí, quiser porque nos seios, fazer daquilo, não sei o quê. É um ato regrado que um casal que é casado na conservatória, na igreja, sabe que precisa ter ética e moral para fazer isso. Mas gostaria de pedir uma que os pastores tivessem calma, porque por isso é que está dando a cara de muita gente que hoje em dia as igrejas também não estão para fazer o dinheiro, né? E tanto mais nos países onde reina muita pobreza. Tendencialmente a proliferação das igrejas são assim, onde a economia é estável. Dificilmente teremos tantas igrejas conforme tem aqui em Angola. Eu digo que Angola não seria o país que muito podia reclamar da estruturação e das más condutas que nós temos hoje em dia. Porque penso que o Angola, se calhar, é o quinto ou sexto país da África, tirando a Nigéria, Moçambique e mais alguns países aí, que tem o Congo Democrático, que tem milhares e milhares de igrejas e a sua população vive pobre, os governantes são, não digo sacana, devo respeitar essa parte, mas não tem como poder discernir. Mas para terminar mesmo, nenhuma das partes está certa e também não são da verdade. Cada um deve defender da forma que está escrito nas escrituras sagradas. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado nós pela sua participação, estimado ouvinte. Estamos com 16 horas 4 9 minutos. Vamos atender a mais uma participação.
943 30 30 06. Alô, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Boa tarde. Sim, boa tarde, quem fala? Alexandre. Senhor Alexandre, fala-nos de onde? Viana, quilômetro 30. Pois bem, o que é que se lhe oferece dizer à volta do tema aqui em abordagem com os pastores e o apóstolo Hugo? Só para dizer que os pastores devem ter calma ao abordarem assuntos de gênero. E queria também dizer que, concernente à sugestão levantada, é que os casais devem entrar em um acordo, isso sim, é correto, mas devemos respeitar certos pormenores. E para dizer aí a esse seguidor do Caco Felipe, ele tem que ter calma. É bom que nós estamos agora no tempo da graça, mas ele tem que ter calma porque não é correto essas doutrinas aí do Caco Felipe. Então tem que ter calma ao peneirar as coisas que eles vão receber do seu profeta. Era só isso. Pois bem, obrigado pela sua contribuição, um forte candando. Vamos atender a mais uma participação, são 5 ouvintes, já atendemos 2 e vamos então seguir com o terceiro e logo mais o quarto e o quinto para terminarmos e ouvirmos aqui uma vez mais a intervenção dos nossos convidados. Alô, muito boa tarde. Sim, boa tarde. Você fala com Antônio Canga. Boa tarde, Sr. Antônio Canga, a partir de onde? A partir de Cacoaco, Petrangola. Muito bem, vamos à sua opinião. O que é que se lhe oferece dizer? Quer fazer uma questão ou, prontos, falar do que está a acontecer aqui no estúdio? É que os profetas não podem envolver esse assunto de sexo consoante a Deus, porque o sexo, aquilo que há entre casais, cada casal é livre para fazer o sexo da sua vontade. Porque tem entre o profeta que disse que tem casais que usam minete, D4, isso não tem a ver com a palavra de Deus, não tem que envolver, eles têm que ter calma, como estão a discutir, porque estão a falar na rádio, a rádio está a nível nacional. Ok. Muito obrigado pela sua opinião. Vamos então ao quarto ouvinte, 943 30 30 06. Alô, muito boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Prontos, não é desta que temos o quarto ouvinte, mas acredito já termos o ouvinte em linha. 943 30 30 06. Alô, muito boa tarde. Prontos, aqui a registrar há alguns problemas na linha, mas vamos tudo fazer para termos os ouvintes e deixar aqui as suas contribuições. Mas antes, eu gostava de passar aqui ao apóstolo Hugo, portanto, a sua intervenção. Os ouvintes disseram que o apóstolo Hugo não está calmo, ou melhor, a equipa ou os discípulos do Caco Felipe não estão calmos. O que é que se passa então? Bem, é assim, os ouvintes, infelizmente, a força das pessoas repetirem, acreditarem e viverem a mentira terminou por se tornar uma verdade na vida das pessoas. Ao ponto com que, se você venha com a verdade, és vista como um herético, como um falso e assim por diante, porque esses bandidos aqui, como o nosso colega de painel, reforçam então nesta mesma posição. Você vê que as pessoas casando pensando que o casamento é para fazer sexo. E esta doutrina ou esta maneira de acreditar é que faz então com que as pessoas, quando ouvem aquilo que eles muito fazem, que eles muito gostam, então posicionam-se desta maneira, e quem vem por sua vez com a verdade para poder então rebatê-los ou mostrá-los diferente do que eles amam, do que eles gostam, então acreditam que é falso, não, está nervoso, assim por diante. Porque todo verdadeiro filho de Deus, toda verdadeira filha de Deus, ele ou ela sabe que deve viver em santidade. E vivendo em santidade, certas práticas não é adequada, certas práticas não é para um filho de Deus, porque até estas mesmas práticas são resultados de quê? São resultado do que eles veem através da... Apóstolo Hugo, deixa eu só ler esta mensagem que diz o Pedro Muemba no Facebook, na página da Rádio Despertar, escreveu:
esses senhores seguidores de Cacu Filipe são totalmente diabólicos, porque o que eles dizem não faz sentido. Eu gostaria que os perguntassem, que os perguntasse aos dois o seguinte: se eles não fazem sexo como dizem e como sabem que isso acontece e como acontece, como eles sabem que nos vídeos pornográficos existe muito luxo, se nunca assistiram, como sabem que a língua é que se usa no sexo oral, quem disse a eles os nomes de todas as posições existentes, porque é que eles sabem? Por fim, o seguidor Hugo deve ter mais calma, porque ele está numa rádio e para fazer perceber é necessário ser claro e calmo. Bem, o ouvinte, ele é quem precisa ter, neste caso, estar calmo. A pessoa não é necessariamente ter um dia bebido a capuca para poder saber se porventura como é que é a capuca, para poder descrever a capuca, não é? Eu, por exemplo, eu nunca consumi álcool, mas se alguém, ou mesmo uma pessoa que nunca consumiu álcool, se darem-lhe uma cerveja por engano, ele saberá que isto é um álcool. As pessoas vivem mal. As pessoas vivem de uma vida perversa. E as pessoas não querem alguém que venha dizer-lhes a verdade. Mas eu prefiro matar alguém com a verdade do que mentir-lhe com a mentira. Você vê? Tudo quanto nós aqui estamos a dizer, estamos a ecoar, é a inteira verdade que qualquer filho de Deus ou qualquer filha de Deus que esteja a nos acompanhar, ela dirá simplesmente amém, glória a Deus. Isto é a verdade. Mas os filhos do diabo, eles têm a tendência de ranger os dentes. Eles têm a tendência de combater. Elas têm a tendência de agir então conforme certos ouvintes estão a agir. Mas há muitos filhos de Deus que estão a compreender do que nós aqui estamos a dizer. E sabem muito bem que todas estas coisas existem. Mesmo uma criança, ele sabe que estas coisas existem. Então não é necessariamente a pessoa fazer, que a pessoa deve conhecer como isto faz ou como aquilo é. Até para ajudar o caro ouvinte que está a fazer esta pergunta, é que Deus é soberano. Deus revela tudo ao seu profeta. Por isso é o profeta que descreve, é o legislador da palavra. Já viste? Quando Jesus estava sobre a terra, o adultério nos tempos de Moisés e dos outros apóstolos e profetas era um homem tomar a mulher do seu próximo e deitar com ele na cama. Quando deitassem na cama, fazer um ato sexual, aquilo era chamado adultério. E era um pecado grave. E quando Jesus vem, ele diz: ouviram a dizer que não adulterarás, mas eu vos digo, todo homem que olhar numa mulher para lhe cobiçar, comete adultério com ela. Então, este homem, se estivesse no tempo de Jesus, diria que Jesus cobiçava mulheres alheias. Porque Jesus disse, todo homem que olhar e cobiçar. Porque Jesus olhava. Isso quer dizer que Jesus tenha cobiçado mulheres alheias? Deus revelou a Jesus e Jesus estabeleceu como lei e ordem, mandamento sobre a terra. E os filhos de Deus são tidos a ouvir. É que o camarada aqui tem muito problema de entender, mas eu vou lhe ajudar junto dos ouvintes. Vão ler nas vossas próprias Bíblias, João capítulo 6, versículo 28 a 29. Lá perguntaram a Jesus, que faremos nós para servir Deus? Jesus respondeu e disse, este é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que Deus enviou. Você viu? Para servir Deus, Deus tem que enviar alguém com uma mensagem, uma norma, uma lei, uns princípios, e vocês são tidos a lhe ouvir, obedecer o que ele diz. E hoje Cacu Filipe recebeu de Deus e disse, Deus diz hoje, não levarás a tua boca na intimidade do seu cônjuge. Os filhos de Deus disseram amém, mas os filhos do diabo estão a procurar onde está escrito. Deus disse hoje ao seu profeta, uma mulher não dará de mamar o seu homem de barba, porque o seio é para o bebê. Os filhos de Deus, as filhas de Deus disseram amém,
Mas os filhos do diabo, como gostam tanto, querem ver onde é que está escrito. É mais ou menos isso. Tudo está claro. Pois bem. Muito obrigado. Pastor Vanderlei e o pastor Mwanza que se prepara, não é? Daqui a pouco vamos fazer uma questão para terminarmos, porque o tempo também já não nos permite. Vamos ter que saber, portanto, o pastor defende de que as pessoas, portanto, têm que ter muito cuidado com o namoro. Mas antes eu gostava também... Não, vamos passar para o pastor Vanderlei e logo mais faço a questão ao pastor Mwanza. Pastor Vanderlei está a ser acusado como sendo, portanto, um pastor falso, um falso pastor e que defende inverdades. O que é que se lhe oferece dizer à volta dessas acusações do pastor e o apóstolo? Os padrões para definirmos o verdadeiro e o falso, ainda reitero, é a Bíblia Sagrada. Se diz que Cristo, o próprio Cristo, é que orientou os seus discípulos a seguirem o profeta mensageiro, o profeta que ele enviou. Então temos que ter como fundamento o próprio Cristo. Quando é que entendemos que o Beltrano Cicrano é falso profeta? Quando desrespeita a soberania de Cristo. Quando a mensagem que traz não envolve Cristo. Se a mensagem não for cristocêntrica, ora conseguimos perceber que este profeta é falso. Okay. Olhando para o que o Cacó Filipe traz, Cacó Filipe não traz uma mensagem cristocêntrica. Pastor Filipe criou um livro paralelo à Bíblia, em que também tem versículo, Cacó Filipe 1, Cacó Filipe 2, é uma aberração. Se já temos a Bíblia, vamos precisar de Cacó Filipe 1, 2, para quê? Se Cacó Filipe é um homem como nós, não ressuscitou ao terceiro dia. Então, há essa questão que as pessoas lá em casa têm que entender. Há uma incoerência por parte dos adeptos de Cacó Filipe. Se eles dizem que a Bíblia é do diabo, como é que num debate como este vamos citar textos bíblicos? Então há uma incoerência. Pronto, eu faço aqui a questão ao pastor Mwanza. O pastor Mwanza defende que as pessoas que vão à igreja são mais pecadoras que aquelas que matam. Absoluto. Quer dizer, alguém que vai consultar Charles Bois, ela tem uma mente pesada. Entende essa parte? Ela sabe que está a errar. Alguém que vai numa discoteca perder a noite, apesar desse dito que se chama aí a frustração, depois daquela boa fadiga, ela pensa com uma mente pesada. Um dia me passou sem nada. Elas se arrependem, elas sabem que erraram. Mas alguém que vai numa dessas denominações adora um Deus imaginário, que na verdade não é, com um coração alegre. Olha as mamães que vão na Mushima. A Bíblia diz que não se ajoelharás, não se dobrarás diante das estátuas, mas elas vão bem aí, com um coração alegre, sem nenhum peso de consciência, e adoram aquela estátua, indo assim contra a palavra de Deus. Um testemunha de Jeová pode te ver a morrer por falta de sangue. Não vai doar, mas está bem alegre com a sua cuca bem gelada, a beber, vendo que o dar o sangue é pecado, e beber cuca no cali whisky não é pecado. Então eles são os piores. Você consegue ver. Um político, apesar das gatunices que tem, todos sabem que um político é um ladrão legalizado, mas um político, você vê os partidos políticos, UNITA, MPLA, entre os outros, não vendem panos nas mamás. Se tu ver uma mamá com pano da Lima, ou do MPLA, ou do PRS, ou da onde, lhe ofereceram. Não vendem. Mas se tu ver uma mamá com pano da Católica, Adventista, Batista, Pentecostal, lhe venderam. E essa mamá dá os seus dízimos, as suas ofertas, regularmente. Consegue entender? Quer dizer que os partidos políticos estão acima das igrejas? Muito melhor. É por isso, lá no Egito, quando houve 10 pragas, não foi por causa dos políticos. Não foi por causa das prostitutas, não foi por causa dos bêbados do Egito, mas foi por causa dos falsos profetas do Egito que combateram Moisés. Consegue entender? Por isso,
Como esse camarada está aqui, ele é pior. Pior que todos os gatunos que você conhece. E eles é que estão a estragar o país. Porque tipos de coisa, fazer Deus dizer aquilo que ele não diz, é uma blasfema. E eles fazem Deus falar aquilo que Deus não diz. Mas Cacu Filipe não cobra aquilo que nós chamamos de dízimos, não cobra oferta, não cobra nada. Bom, dízimo não é cobrado. Olha o termo, dízimo é de Deus. E primeira vez que se falou de dízimo na Bíblia foi por intermédio de um profeta. O profeta é a parte de Deus sobre a terra. Mas de onde é que vão os dinheiros do dízimo? Os dízimos, o seu sim está lá escrito na Bíblia. Os dízimos é para a ajuda das viúvas, manter aquele que estão a servir a mensagem, e as virgens e os necessitados. E a propagação do evangelho até aos confins da terra. Por isso, se tu ver um jovem com uma brochura, um livro do profeta Cacu Filipe, tudo lhe é dado de graça. Não se paga nada. Então, o dinheiro dos dízimos tem um fim, porque Cacu Filipe não é uma organização, é um profeta. Mas eles são uma organização. Eles quem? Esses camaradas, assim como temos Quero, Alimenta Angola, assim também são católicos, adventistas, estão a fazer seus negócios em nome de Deus. E é por causa deles que temos pragas como coronavírus, malária, paludismo. Nós mosquitos, não, eles também teríamos alguém da adventista ou da católica para se defender. Não se deve fazer acusações a pessoas que não se fazem presentes cá no nosso debate. Bom, isso não é acusação. É revelação. É a revelação. É a verdade. É assim. Ok, pastor Vanderlei. Se fazer uma pesquisa na internet, mínima que seja, Cacu Filipe destruiu uma casa pequena para construir uma maior, uma casa que envolveu milhões e milhões. E quando rebateram esta questão, quando perguntaram, ele disse que o que ele construiu é para receber os outros missionários, mas aquela casa levou milhões. É dinheiro de quem? Se ver o histórico do Cacu Filipe, é um homem simples, de uma família completamente pobre. O país de Cacu Filipe é muito pobre. E Cacu Filipe nasceu numa família, podemos dizer assim, o brasileiro diria, da roça. Então, onde é que saiu os milhões para a construção daquela tamanha obra? Tá lá fazer no uma livro do pesquisa na profeta internet. Então esse dinheiro saiu da onde? Mas é verdade que portanto, o pastor Vanderlei disse aqui que o Cacu Filipe tem uma outra Bíblia, né? Tem outros capítulos. Cacu Filipe 1, Cacu Filipe 2. Bom, ele não entendeu. O Cacu Filipe não é... Ele que não sabe o que ele leva. Aquela Bíblia que ele tem, o que lhe pertence é a capa. Senão, os livros que lá estão, não é dele. A Bíblia quer dizer biblioteca, onde se guarda livros. E cada profeta vem na terra com a sua própria revelação que Deus lhe deu. Calma. Tenha calma. Vocês têm tempo da palavra muito maior. Não, é que você não... Vamos rebater como? Não, é que ele não sabe o que ele está dizendo. Na sua Bíblia... Não, vai falar já. Vou parar já. Tá bom. Na sua Bíblia, ele está lendo Jeremias capítulo 1. Isaías capítulo 1. Ele pensa que a sua Bíblia caiu do céu. Ora, Deus não conhece Bíblia. O termo Bíblia para Deus não existe. Bíblia quer dizer biblioteca, onde se guarda livros. E naquela biblioteca, essa biblioteca dele foi selado, canonizado no século III. E ele está no século XXI. Posso? E agora, só para acrescentar, o que acontece com aquela... Mas agora vamos deixar o pastor Vanderlei falar, porque até está sozinho, vocês estão os dois. Sim, mas seria necessário eu explicar também sobre este ponto, porque ele é quem relaciona. Mas também vamos deixar. Se toda fala é descredibilizando esta Bíblia, é um livro normal, é uma biblioteca, então não há legitimidade nos seguidores de Cacu Filipe de citarem textos bíblicos. Quando cita-se textos bíblicos, estamos a ser incoerentes.
Se eu só creio naquilo que é o livro de Cacó Filipe, o manuscrito de Cacó Filipe, então eu só tenho que me basear no manuscrito de Cacó Filipe. Quem não crê na Bíblia não pode citar textos bíblicos. Estão a ser tanto quanto incoerentes. Ok. Então, Caiola, o que eu preciso fazê-lo compreender e também aos ouvintes é o seguinte. O profeta, a palavra hebraica para profeta significa nabi. E esta palavra significa porta-voz. Quer dizer que o profeta mensageiro é porta-voz de uma mensagem de Deus. Deus não enviou Bíblia na terra. Deus nunca mandou ninguém juntar os livros dos profetas em um livro e chamar aquilo de Bíblia. Deus não enviou. O que Deus enviou foi profetas. Deus enviou Isaías, Jeremias, Abacuque, não Malaquias. E estes mesmos profetas tiveram uma mensagem. E a mensagem de um profeta leva o seu nome. Por isso temos Isaías capítulo 30. Quer dizer, o livro de Isaías. Conforme nós temos Cacu capítulo 30, ok? Porque o profeta é portador de uma mensagem. Deus não vai enviar um homem para este homem, por sua vez, vir pregar a história. Quando Deus enviou, quando Deus havia enviado a Naum não veio por sua vez vir explicar o que Moisés disse, mas Naum veio ecoar do que Deus deu-lhe para poder apregoar para os seus dias. É assim hoje, para os nossos dias. O profeta Cacó Filipe, ele é portador das bocas, ele é a boca de Deus. Okay. Ele é o emissário de Deus para os nossos dias. Muito e bem. O que ele prega é a revelação de Jesus Cristo para os nossos dias. E o que ele prega sendo a revelação, esta mesma revelação deve estar contida em um livro. Os escribas escrevem o que os profetas receberam da parte de Deus. E por isso que mesmo pela Bíblia que nós temos, nós não rejeitamos a Bíblia. A Bíblia e o que Cacó Filipe diz é o nosso fundamento. É o vosso fundamento. É isto que assim não compreende. E nós não queimamos a Bíblia. Muito bem. Nós queimamos as falsas versões de Bíblia. Apóstolo, vamos ter que colocar um ponto final, porque o tempo já não permite e estamos aqui a receber estamos aqui a receber alguma pressão. Mas para terminar mesmo, eu vou dar 1 minuto por cada um de vocês, não é? Deixarem as recomendações, portanto, uma palavra. Vocês é que sabem o que é que vão falar em 1 minuto. Eu começo pelo pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, o que é que se lhe oferece dizer no seu 1 minuto? Muito obrigado pela oportunidade. Importa-me trazer para os caros ouvintes que assuma de tudo que a Bíblia fala, que a Bíblia revela no livro de Eclesiastes, capítulo de número... No último livro de Eclesiastes, penso que no último versículo, diz que sobretudo o que temos que fazer é guardar os mandamentos. Os mandamentos são guardados naquilo que é a pessoa de Cristo. Cristo é o fundamento de tudo. Não se deixem levar por esses homens do Cacó Filipe com uma mensagem completamente falsa. Gostaria também de mandar aqui um abraço à união de pastores jovens que estão do outro lado acompanhando esta mensagem. No livro de Coríntios que nós acabamos de ler, diz que Cristo é o fundamento. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 10, 11. Cristo é o fundamento. O que passa disso é demônio. Pois bem, pastor Mwanza. Muito obrigado por este 1 minuto. Eu quero dizer para aqueles que ainda querem mais explicações sobre a mensagem do profeta Cacó Filipe, não ficam nos ouvir dizer isso, ouvir dizer aquilo, venham na fonte que são os discípulos do profeta Cacó Filipe, podem ligar para o meu terminal, que é 936 22 97 40 936 22 97 40 para melhor esclarecimento sobre a mensagem do profeta Cacó Filipe. Baixa o aplicativo no Play Store e na Apple Store e profetacacofilipe.org. Baixa, leia na língua que você entende e deixa de ouvir dizer: todos esses charlatãos não são de Deus.
Deus nunca enviou ninguém na terra para vir repetir a Bíblia. A Bíblia são contos verídicos. Ocorreram, aconteceram. Houve tempo de Noé, houve tempo de Jeremias, houve tempo de Isaías, Abacuque. E hoje estamos no tempo de Cacu Filipe. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. E Cacu Filipe é o mensageiro profeta do Senhor Jesus Cristo. E nas minhas últimas palavras, muito bem. Eu queria realçar a todos os ouvintes que ninguém entre vós que nos escutais nesta tarde sereis julgado pelo comportamento que tiveram diante de Noé. Na nossa geração, ninguém vai ser julgado por Deus. Por que não entrou na arca de Noé? Porque ele não viveu lá. Ninguém será julgado porque ele crucificou Jesus. Porque ele alegará que ele não viveu nos dias em que Jesus pregava. Então, as pessoas serão julgadas pelo comportamento e atitude que eles tiveram enquanto o profeta Caco Filipe pregava. Quer dizer, o que Caco Filipe hoje recebe da parte de Deus é que servirá de julgamento para todos os vivos hoje. Se você, por exemplo, vives uma vida perversa, uma vida pecaminosa, aquilo que Deus condena através do seu profeta, que é o profeta Caco Filipe, você deve saber que você responderás no último dia. Por que você rejeitou Caco Filipe? Você vê que as pessoas lendo a Bíblia, eles dirão, se eu estivesse nos dias de Jesus, eles poderiam, por sua vez, crer em Jesus. Mas qual é a prova de que se eles estivessem nos dias de Jesus, eles creriam em Jesus? A prova é que no seu tempo, Deus enviará um profeta para provar o que a sua boca diz. E o profeta que Cristo enviou para os nossos dias, segundo Mateus 23:34, é o profeta Caco Filipe. E informo também a todos os ouvintes que o livro do profeta Caco Filipe é gratuita, a entrega é gratuita, e nós fizemos a entrega ao domicílio. Quer dizer, os livros são gratuitos e a entrega é gratuita ao domicílio, onde a pessoa deseja. Para todos quantos desejam, é só procurar-me na minha página do Facebook, Apóstolo Hugo Zé da Costa. É só escrever Apóstolo Hugo Zé da Costa no Facebook e enviar uma mensagem dando o seu endereço e o número de telefone, para que quando possamos chegar lá, segundo o endereço que tu poderás enviar, nós então possamos ligá-lo, que estamos aqui com o livro do profeta Caco Filipe, ou também ligarem para os contactos 931 99 39 67 931 99 39 67, enviando uma mensagem com seu endereço, e nós poderemos então levá-lo gratuitamente. Obrigado. Muito bem, obrigado. Nós, tanto eram aqui os pastores Mwanza e também Vanderlei e o apóstolo Hugo. Nós agradecemos a vossa presença e pronto, sempre que quisermos contactar, não nos fechem as portas. Não tivemos aqui o pastor BM, mas recebemos aqui a mensagem dos seus discípulos que o pastor estará aqui conosco, é claro, nas próximas edições, porque por causa da sua agenda não foi possível estar neste debate de hoje, mas será um dos nossos convidados também. Estimados ouvintes, fiquem bem, boa continuação, estamos juntos e um forte candando. Libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus.